Queridos, quero compartilhar nesta noite, na sequência do capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 16. Se você puder ficar de pé no seu lugar, para a gente ler e orar. Vamos ler até o 21. Textos bem conhecidos, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou de não serem vistas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Senhor, sou grato a Ti, por estar aqui neste lugar, e prestar a Ti um culto e Te adorar e bem dizer o Senhor. O que nós mais precisamos é ouvir a Tua voz. O que nós mais precisamos é da Tua presença, direção e unção. Fala aos nossos corações, Senhor, por causa da Tua palavra, que é bendita, e é santa, e é verdadeira. Deus, nós Te louvamos nesta noite, e esperamos na Tua graça poderosa, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade no seu lugar. Queridos, ao lermos textos como estes, ao lermos a Bíblia como um todo, e hoje o Novo Testamento, né? O Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, a gente pode, para entender melhor, buscar contextos, os contextos deste assunto, quando foi lido a primeira vez, para quem foi lido, quais foram as reações, né? Qual era a língua, a cultura daquele tempo. É importante a gente pensar um pouco nisso, porque o contexto deste texto foca no amor salvífico. A referência é Deus. Muitas vezes nós mudamos a referência para o homem, e nós achamos, olha como eu sou importante, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo, mas na verdade, o texto nos remete ao amor de Deus. Tudo é por causa do amor e da bondade de Deus. Então, esse texto mostra que nós precisamos ter fé em Jesus para a vida eterna, mas que apesar desse amor de Deus e de que o texto fala que o Filho não veio para julgar, consequentemente, quem rejeita Jesus já está julgado. O texto aborda esses assuntos. O contexto histórico é importante, porque precisamos voltar ao tempo, entender o ambiente social, político, eclesiástico, que estava envolvido aquele povo. A gente precisa entender o contexto cultural. O que dominava naquele tempo era o Império Romano, e a cultura grega predominava, e o povo judeu era um dos poucos povos que conseguiu manter a sua cultura e a sua religião, apesar de estar debaixo de uma dominação romana. Mas era um povo que conseguia manter a sua cultura e a sua religião. Não sei se os irmãos se lembram, quando você lê, por exemplo, o livro de Daniel, você vai ver que aqueles 4 jovens estavam lá, mas eles mantiveram a sua cultura e a sua religião, mantiveram a sua fé. No meio de um império tão idólatra e perverso, eles se mantiveram fiéis. Nesse tempo também, o povo judeu era um povo que se manteve fiel à sua religião e até manteve a sua língua, porque comercialmente eles falavam grego, mas religiosamente eles falavam a sua língua, o hebraico.
É importante, e nós, ao lermos o Evangelho de João, a gente vê que João, ele fala alguns costumes que eram do povo judeu, da religião judia, e ele se expressava depois, isso é isso, rabi quer dizer isso, né? Então é interessante observar o contexto cultural, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento, do Império Romano dominando, né? E apesar do Império Romano dominar, né, a gente vê que o povo judeu conseguiu manter a sua história. O contexto literário, né? O contexto literário, quando você lê um livro como o Evangelho, né, segundo escreveu João, né, que frequentemente os evangelhos é classificado como narrativa biográficas e teológicas, é importante refletir. É importante entender todo esse contexto, para que a gente não se veja observando e pensando que a Bíblia é um livro como qualquer outro livro. Mas ele é um livro que é importante e é fundamental há mais de 2000 anos. É importante considerar. Quem é que continua lendo e relendo Shakespeare? Quem é que continua lendo e relendo um livro de filosofia? Você lê uma vez, mas toda vez que você ler a Bíblia, Deus traz algo novo ao seu coração. Não é um livro qualquer. É importante entender esses contextos. É importante perceber, né? E a gente vê nesse contexto aqui, depois da conversa de Jesus com Nicodemos, que esse trecho do 16 ao 21 é quase que Jesus, ou quem está falando, sintetizando o que Jesus falou anteriormente com Nicodemos. Jesus, ou quem estava escrevendo, estava sintetizando os aspectos da salvação e da condenação. E todos os grandes homens tiveram seus textos favoritos. Mas esse texto, de João 3,16, ele é o favorito de todos aqueles que creem em Deus. E é importante refletir e pensar que todas as profecias do Antigo Testamento ancoram-se aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Todas as profecias, todos os símbolos, toda a tipologia que apontavam para Cristo, todas aquelas coisas do passado que apontavam para Cristo, ancora-se aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é que Ele profetizou a sua primeira palavra àquele primeiro casal no Éden, quando Ele diz, em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. É por causa desse grande amor de Deus, esse grande amor de tal maneira, que todas as profecias messiânicas, e uma das mais elaboradas, é Isaías 53:6, diz assim: todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não é porque eu sou importante, e porque Deus amou o mundo de tal maneira. É por causa da compaixão e da bondade de Deus. Deus olhou com misericórdia. Deus olhou com compaixão. E decidiu nos amar. E decidiu fazer coisas extraordinárias. E prover coisas para o futuro. Mesmo aquele povo do Antigo Testamento, todas as promessas, em tudo que eles acreditavam, tudo que eles esperavam. Se você abrir o livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar que todas aquelas pessoas morreram na expectativa do filho que viria. Tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira. A profecia messiânica, Isaías 53:6, como eu disse, Isaías 7:14, cita o local que Jesus iria nascer. Em qual cidade iria nascer? Miqueias 5:2 fala
traição e do preço que Jesus foi vendido. Zacarias 11:12 detalha, como o Salmo 22, a sua crucificação. Quando lemos Isaías 53, todo o capítulo, por exemplo, é como se Isaías estivesse diante da cruz e vendo Jesus sofrendo em agonia no alto daquele madeiro. Todas essas coisas aconteceram, queridos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É por causa desse amor de Deus. Quando nós vemos pessoas hoje se levantando, e até há muito tempo na nossa história, pessoas se levantam revoltados e dizendo, se Deus é amor, por que existem tantos assassinatos? Por que existem tantas crianças aleijadas? Por que existem tantas enfermidades? As pessoas se voltam e olham para as mazelas da sua vida, mas nenhuma delas conhece o que Deus proveu para cada um de nós. Nenhuma delas conhece o plano, o propósito de Deus para cada um de nós. As pessoas que falam assim nunca leu a Bíblia, não conhecem as profecias, não conhecem as promessas de Deus, não conhecem o que Deus fez, não conhecem o que Deus está fazendo e não conhecem o que Ele fará. Levantam a sua voz e falam sem conhecimento e começam a argumentar dos sofrimentos da humanidade, mas nenhuma delas compreende que nós, os homens, buscamos isso para nós quando desobedecemos e quando insistimos em viver na desobediência. Mas quando nós olhamos para as promessas de Deus e as conhecemos, ainda que enfrentemos lutas e dificuldades, nós entendemos que há um Deus que nos ama, há um Deus que amou de tal maneira, há um Deus que tem propósito, há um Deus que tem objetivos, há um Deus que tem preparado coisas para mim e para você. Então tudo isso é por causa do amor de Deus. O Pai amou de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho deu sua vida. Para quê? Ou para quem? Todo aquele que nele crer não pereça. E quem é que crê em Jesus, o que ele recebe? Vida eterna. Vida eterna. Então veja que Deus, Ele fez coisas que talvez eu não faria para o meu melhor amigo. Porque você, mesmo se gostasse muito de mim, e me visse em dificuldade, estaria disposto a pegar o coração do seu filho e dar para mim como uma doação para que eu pudesse viver e ele morrer? Deus fez coisas que eu jamais poderei fazer, porque jamais eu chegarei à capacidade de amar como Deus amou. Eu jamais chegarei a essa capacidade. Então nós vemos em todo esse contexto que há um propósito desde o início, ancorando todas as coisas em Cristo, apontando todas as coisas para Cristo, para que nele se cumprisse todas as promessas de Deus, para que nele pudesse ancorar-se tudo aquilo que era uma esperança, que era uma expectativa, que era uma sombra, que era um símbolo, que era uma profecia. Nele se ancora tudo e nele se cumpre. Quando Jesus do alto da cruz, ele brada, está consumado, ou tetelestai. Ele está dizendo, está pago a dívida. Está pago a dívida. Eu cumpri todo o propósito, todas as profecias, todos os ideais, tudo aquilo que era uma expectativa e uma esperança no coração de cada ser humano, eu cumpri aqui na cruz. Todas as coisas ancoram-se em Cristo Jesus, no amor de Deus, na compaixão e na bondade de Deus. O propósito do Filho não é condenar, diz o versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo do Filho não é julgar, porque não precisamos mais de julgamentos. Concordam com isso, queridos? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 2, 15 a 17, diz assim:
você pode comer de toda árvore do fruto do jardim. Toda árvore você pode comer. Vamos ler o texto só para eu não falar de cabeça. Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é uma ordem de Deus, amém? Na sequência, 3, 14 a 19, porque não precisávamos mais de que alguém nos julgasse, pois já estávamos julgados aqui. Toda a humanidade foi arrastada, consequentemente, para essa situação. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O 16, e a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás o teu sustento, e durante os dias da tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó te tornarás. Aqui está a sentença. Não era necessário mais julgamento, então o Filho não veio para julgar. Ele não veio para aplicar um julgamento. Ele veio para trazer justificação. Ele veio para nos recolocar no propósito original. Essa era a missão do Filho. Mas interessante observar que, apesar dele não ter vindo para julgar, e o julgamento já estava sobre nós, ele veio oferecendo vidas. Ele veio para livrar da condenação, oferecendo vida, convertendo, dando esperança a condenados. Era necessário alguém mais para pronunciar algo sobre nós que nós já tínhamos plena convicção. Desde que Adão pecou, a sentença já estava aplicada. Ele veio para redenção. Mas há na sequência desse texto implicações que mostra que nós, depois que pecamos, desenvolvemos um afeto muito grande pelo pecado. Nós começamos a gostar de viver dessa maneira. Nós desenvolvemos um prazer, uma alegria em fazer essas coisas. Começou a fazer parte da nossa natureza, esses desejos e essas vontades. A partir do versículo 18 ao 21, a gente entende que não era o propósito de Jesus condenar, nem julgar, né? O juízo foi a sua consequência inevitável. Quando as pessoas se afastam da luz que é Cristo, consequentemente elas estão optando por algo. Elas estão tomando uma decisão. Elas estão se afastando da única oportunidade de vida que elas têm. Por quê? Por causa dessa natureza caída. E pelo prazer de viver longe de Deus. Por isso, estar em Cristo não é apenas uma escolha humana. Estar em Cristo é uma operação sobrenatural de Deus.
A salvação é um milagre. Falei quinta-feira aqui sobre o novo nascimento. A salvação é um milagre. É inexplicável. Às vezes nós falamos sobre o novo nascimento, mas nós não conseguimos explicar. Porque é um milagre. Não sou eu que decido. Não sou eu que escolho. Não sou eu simplesmente na minha vontade humana. Há uma ação sobrenatural me conduzindo para esse caminho. Há um mover de Deus. Há um mover de Deus para que eu chegue à posição. Então Deus, Ele toma a iniciativa de fazer todas as coisas. Cristo confronta a humanidade com a última manifestação do amor de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, e no tempo de Jesus, quando Ele andava fisicamente aqui na terra, Ele enfrentou grandes problemas, porque as pessoas não acreditavam que Ele era quem Ele dizia que era. Era inacreditável que alguém pudesse ser como Ele para o povo do seu tempo. É inacreditável para o povo do nosso tempo também. Quantas pessoas hoje são céticos e dizem: você acredita na Bíblia? Você acredita que houve um Jesus e que Ele andou na terra? Você acredita que Ele realmente é o Filho de Deus? Você acredita realmente que Ele morreu e ressuscitou? Quantos milhões de pessoas céticos ainda vivem aqui e não aceitam? Porque é verdade e é inacreditável que exista alguém como Jesus. Alguém santo, inocente, puro. Alguém verdadeiro. É inacreditável para quem não conheceu e para quem não foi conduzido para essa graça salvadora. É difícil acreditar. É difícil aceitar. Por isso, queridos, nem todos conseguem encontrar o caminho. Nem todos podem apenas tateando e encontrar o rumo por si só. É preciso uma ação sobrenatural. É preciso de um mover de Deus na minha vida e na sua vida, para que eu possa ser colocado no caminho e ser mantido nele por graça e por misericórdia. É uma bondade de Deus. É como diz mesmo o versículo, é porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É por causa do amor de Deus. O juízo, ele não é distribuído arbitrariamente, mas olhamos nas ações das pessoas, e eles mesmos se colocam como condenados, quando decidem trilhar o seu próprio caminho, escolher a sua própria vida. Porque quando nós estamos fazendo e vivendo a nossa vida longe de Deus, nós não queremos que os outros fiquem sabendo o que eu estou fazendo, porque é vergonhoso. Quando eu decido trilhar um caminho de pecado, um caminho longe da presença de Deus, eu não quero que jorre luz sobre mim, porque todos irão ver quem eu sou. Todos irão observar a minha vida e vão se escandalizar em mim. Só mesmo Deus que sabe realmente quem eu sou e o BO que eu sou. E Ele sabe desde o início tudo aquilo que eu sou e que eu não deixo aparecer para ninguém. E Ele não muda as suas ações para comigo. Ele continua estendendo a sua mão e me conduzindo para onde Ele quer. É bondade de Deus. É misericórdia de Deus. Nós aprendemos que a possibilidade da morte espiritual, antes da morte física, é possível. É possível. Quando Adão desobedeceu, ele morreu. E morte, no contexto em que a Bíblia aponta, é separação. Ele perdeu a comunhão com Deus. E quantos de nós vivíamos nossas vidas longe de Deus e para nós estávamos tudo bem? Por quê? Porque um morto não sente nada. O morto não sente.
Ele pode estar sendo destruído dia a dia, mas ele não percebe isso. Ele não tem olhos para isso. É preciso que Deus acorde aquela pessoa para que ele compreenda. E às vezes, quando a pessoa acorda, então, para a vida, ele começa a perceber, gente, o que eu estava fazendo com minha vida? Porque há um agir de Deus e acorda aquela pessoa. E ele então começa a perceber o caminho que ele estava trilhando. Só Deus pode fazer isso, queridos. Só Deus pode me acordar para essa verdade que liberta, para essa verdade que cura. Então nós vemos que o juízo não é distribuído assim aleatoriamente. O versículo diz assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está condenado. Como será que os compatriotas de Jesus receberam essa sua palavra, sabendo que ele era um homem simples, nascido ali naquela região, viveu uma vida simples, e era o filho do carpinteiro? Quando as pessoas olhavam para ele e falavam assim: que é isso? Que autoridade você tem para falar isso? Você nem é da família sacerdotal, você nem faz parte da família levítica, você nem é da linhagem sacerdotal, não é da linhagem de Arão. Jesus foi rejeitado, porque as pessoas não conseguiam aceitar a sua mensagem, porque ela era realmente o oposto do que eles estavam acreditando, e o oposto do que eles estavam esperando. Porque eles esperavam um rei diferente, um libertador, alguém poderoso, alguém cheio de pompa. E de repente nasce um menino em uma manjedoura. E apesar deles saberem da profecia onde o menino nasceria, eles não puderam crer que ele seria capaz de trazer salvação. Então o juízo vem por causa de nossas escolhas também, por nos escolher em nos mantermos na posição que estamos. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E preciso crer. E preciso prestar atenção. Não podemos ignorar e deixar com que a vida nos leve como se fosse um parque de diversão, ou como se fosse um filme, ou como se fosse uma história qualquer. É a sua vida que está diante de Deus. Cada minuto que você passa longe de Deus é perigoso para você. Cada minuto que você decide ignorar as coisas de Deus é fatal para você. É como um acidente de alguém que não tem nenhuma proteção e bate de repente contra uma mureta a 40 a 60 quilômetros por hora. Cada minuto que você passa longe de Deus é fatal. É fatal. Hebreus 9:27 diz que ninguém volta da morte, porque diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É fatal. Por isso, quando ignoramos tudo o que Deus fez, tudo o que Ele faz, continua fazendo. Jesus morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou. Deixou a sua igreja pregando o Evangelho, pregando a sua mensagem. E cada vez que eu ouço essa mensagem e ignoro, eu estou correndo um risco fatal, porque estou longe de Deus. Diz o hino antigo assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje
Hoje é o dia em que cada um de nós precisamos refletir e pensar. Hoje, esse é o dia da decisão. Mesmo aqueles que nasceram no lar evangélico, mas que ainda não tomou uma decisão. Mesmo aqueles que foram criados dentro de uma igreja, mas que ainda não tomou uma decisão, e que dentro da igreja ele é servo de Deus, mas lá fora ele é o que é lá fora. Lá fora ele se mistura. E ninguém consegue distinguir o que ele é. Jesus não nos chamou para ser frequentadores de igreja. Jesus não nos chamou para ter um cargo na igreja. Jesus não nos chamou simplesmente para cantar um corinho, bater palma e dizer glória a Deus. Ele nos chamou para algo muito maior. Ele nos chamou para algo muito maior. Porque Ele nos chama para a vida. E algo muito maior do que tudo isso que eu imagino que é o Evangelho. Estava lendo um livro que o pastor Edmar escreveu sobre Dietrich Bonhoeffer. E é assustador como o evangelho que aquele homem acreditava é tão diferente de hoje, do evangelho que se prega, do evangelho que se anuncia, do evangelho das vantagens, do evangelho das regalias, do evangelho que Deus faz tudo para mim, porque Ele gosta de mim, é Ele que precisa de mim, não eu dele. É assustador quando você vê, meu Deus, quando nós conseguimos distanciar tanto da mensagem do evangelho, daquilo que é fundamental, daquilo que é vida, porque muitas vezes eu estou vivendo na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, caminhando para o inferno. Como é assustador. Como vai ser assustador naquele dia, quando Jesus chegar para aquelas pessoas e dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E aquelas pessoas vão dizer, Senhor, nós pregamos em Teu nome falamos novas línguas, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós fizemos tantas coisas. Vai ser assustador ouvir essa palavra, irmãos. E Jesus não está falando isso para quem não é cristão, não. Ele está falando para pessoas que tinham obras. Mas o reino de Deus não se resume a obras, mas se resume em conhecer a Jesus. E ter uma vida de comunhão com Ele. Rejeitar a Cristo é teimar em se manter no mesmo estado. Quantas vezes se fala de Jesus para uma pessoa? E ele diz assim, hoje não. É importante entender que quando a pessoa diz hoje não, ele já tomou uma decisão. Hoje não já é uma decisão. Eu não quero a Cristo hoje. E quem garante que você terá um amanhã? Quem garante que amanhã você vai ter condições de tomar decisões? Quantas pessoas deitaram para dormir e acordaram num leito de hospital em coma, sem poder pronunciar uma palavra? Não estou falando isso para causar pânico, mas é a verdade. E é a verdade que muitas vezes nós não queremos ouvir. Quando eu digo hoje não, eu já tomei uma decisão. Quando eu rejeito, eu estou temendo em continuar vivendo a minha vida. E eu digo assim, não, tá bom do jeito que está ainda, para mim está legal. Eu não estou precisando de Jesus, não. Para que eu preciso dele? Eu tenho dinheiro, eu tenho emprego, eu tenho saúde, eu tenho tudo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso. Então hoje não. Sabe, eu me lembro de uma frase lá, quando o Egito estava sofrendo aquelas 10 pragas e o faraó ficou assustado com o que estava acontecendo. E ele mandou chamar Moisés, se não me engano, eram nas pragas das rãs. E ele fala assim, ore a Deus para que Ele tire essa morte de mim. E Moisés pergunta assim, você quer que as rãs saiam? Que dia? Amanhã. Ora, então ele estava satisfeito. Pelo menos até amanhã dava para aguentar.
Querido, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida longe de Deus, mas eu não quero tomar a decisão hoje. Quem sabe se eu vou tomar amanhã? Porque o pecado, ele é ilusório, ele nos ilude e parece que está bom. E é assustador quando eu começo a gostar tanto do pecado ao ponto de me afastar de Deus. É assustador como aquele primeiro casal, ao cometer o seu primeiro pecado, a primeira ação foi tentar se esconder. Rejeitar a Cristo é teimar em se manter no mesmo estado de condenação. Morte e separação, e ainda tentar se manter escondido. Gênesis 3, 8 a 9, conta essa história. Por que está escrito lá? É porque cada dia nós repetimos os mesmos erros. Apesar de estar escrito lá, repetimos os mesmos erros. Pecamos e tentamos nos manter na sombra. Tentamos nos manter escondido. Se a luz está aqui, eu procuro um lugar escondido onde a luz não possa jorrar. Porque está escrito há quantos séculos? Há quantos séculos, há quantos anos você lê essa história de Adão e Eva? E ainda assim eu repito a mesma experiência. Eu cometo atos que desagradam a Deus, mas não corro para a luz, para que as minhas trevas possam ser dissipadas. Eu me mantenho na sombra, apesar do aviso. Quando Paulo fala assim, tu és inexcusável, tu não pode ter desculpas diante de Deus, porque apesar de todas as coisas que nós vemos, a autoridade, a natureza, nós lemos a palavra de Deus e nos mantemos na mesma situação em que Adão se manteve, se esconder. Deus não pode me ver assim. E quando Deus chama Adão, não é porque Deus não sabia onde Adão estava, não. Não é porque Deus não sabia. Você pensa que Deus estava chamando Adão porque ele não sabia onde Adão estava? Ele sabia. Mas Adão já não sabia mais onde ele mesmo estava. Ele já não sabia mais a sua posição diante de Deus. Ele já não entendia mais. Onde você está, Adão? Onde você está? E o mais preocupante, quando nós encontramos argumentos para justificar o que nós fazemos. Eu fiz isso porque o meu patrão me tratou assim e eu não gostei. E apesar de eu ser crente, eu também sou homem. Não gostei. Eu fiz isso porque a minha esposa fez isso. Eu fiz isso porque o meu esposo fez isso. Eu fiz isso porque o meu pai fez isso. Eu tomei essa decisão porque o meu pastor falou assim comigo. E eu não aceito ninguém falar assim comigo. Nós encontramos argumentos para pecar e justificar o nosso pecado. Adão estava diante de Deus e ele vira para Deus e fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua, Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Eu pedi alguma mulher por acaso? Não é isso que ele está dizendo para Deus? Não está escrito assim lá, mas não é isso que ele está dizendo? Não é assim que ele está falando? Eu pedi alguma mulher? É a mulher que o Senhor me deu. O pecado nos coloca um contra o outro e contra Deus. E é o pecado que faz isso. A nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue. As nossas armas são espirituais.
Um homem não pode se justificar contra a sua esposa. O esposo não se justifica contra a sua esposa. O filho não se justifica contra o pai. O pai não se justifica contra o filho. Eu preciso olhar para mim e falar assim, meu Deus, me ajuda. Eu preciso vencer, porque justificar o meu pecado, eu mostrar o meu erro, eu contar para o outro, para que o outro sinta pena de mim, não me tornará justo diante de Deus, mas se eu correr para Cristo, eu serei justificado. A salvação está em Cristo Jesus. Não está no argumento, por mais inteligente que ele seja. Não está no argumento, por mais que eu conte isso para 1, 2, 3, 4 pessoas, e eu encontre uma multidão me apoiando. A justificação não está no apoio da sociedade. A justificação não está em uma lei que eu possa criar, para que eu possa dizer, agora eu tenho o direito de fazer, porque é lei. Eu estou acobertado pela lei. Verdade você está. Mas você já olhou para Deus? Se diante dele você está em Cristo Jesus? Porque se não é assim, por melhor que seja o argumento teológico, ou filosófico, ou histórico, ou político, você está perdido. A salvação está em Cristo Jesus. Os versos 19 e 21 traçam cuidadosamente a dinâmica desta decisão crucial. O verso 19 e 21 mostra, veja bem, o julgamento é este. Deus não está julgando aleatoriamente. Deus não está tomando uma decisão só porque Ele é Deus e pronto, e acabou. Há uma dinâmica aqui. Há uma linha de raciocínio aqui. É preciso compreender. O julgamento é este. Jesus vira para o seu povo daquele tempo e olha para os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores daquele tempo, os homens que deveriam vir adorar a Jesus. Jesus vira para aqueles homens e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas tu não reconheceste o tempo da tua visitação. Deus é um Deus de misericórdia, mas a misericórdia não exime a justiça de Deus. Ele é um Deus justo e Ele aplica a justiça como Ele aplica o amor e a misericórdia. Há oportunidade em Cristo Jesus. Há esperança em Cristo Jesus. A nossa única possibilidade de redenção é estar em Cristo Jesus. Então o tema envolve não a ostentação de um código legal ou moral, mas o amor do coração humano pelas trevas. Há uma dedicação, uma afeição, uma alegria, quando diz assim, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Olha como o pecado transformou a natureza humana, o ser humano que foi criado para ser a coroa da criação de Deus. Como é terrível. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Não quero que ninguém saiba. Não quero que ninguém veja. Não quero ser humilhado. Não quero ser confrontado. Não quero ser colocado na parede, ainda que isso me custe a vida. Eu quero viver desse jeito, eu não quero ser humilhado, eu não quero ser colocado no paredão, eu não quero, eu não aceito. Eu prefiro ir para o inferno do que sofrer uma vergonha dessa. É isso que as pessoas estão dizendo.
quando apesar de ver que há esperança em Cristo Jesus, teimam em se manter escondidos na sombra e nas trevas. Lá em Mateus 7, 13 a 27, tem várias referências, vários assuntos tratando sobre a responsabilidade humana, sobre o caminho, sobre a porta, sobre o caminho estreito, sobre a porta larga, sobre a casa edificada na areia, a casa edificada na rocha. Então, aqui é apresentado a dinâmica de uma vida longe de Deus. Aqui é apresentada a situação do homem longe de Deus, que ama viver a sua vida, por mais desgraçada que ela seja, por mais desprovida de graça que ela seja. Ama viver essa vida longe de Deus. Longe de Deus. Então, em vez de ser cativo de um determinismo fatalista, cada pessoa pode escolher. Ao ouvir a mensagem da cruz, alguém que faz o mal e odeia a luz, ou alguém que faz o que é reto e corre para Cristo. Alguém que não vem para a luz, ou alguém que vem para a luz. Alguém cujas obras são reprovadas, ou alguém cujas obras são claramente feitas em Deus. Deus determina as necessidades e as alternativas e as consequências da decisão. Porque ainda que nós no pecado queiramos escolher viver para sempre no pecado, a justiça de Deus não permite. Há uma consequência. Há uma ação de Deus. Por isso, Jesus Cristo, ao vir e ao fazer o que fez, e ao estar fazendo ainda hoje, porque Jesus não fez algo há 2000 anos atrás, e foi embora, não. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás, ressuscitou e continua agindo nos corações, falando através da palavra, restaurando vidas, dando esperança, mantendo o caminho aberto por mais de 2000 anos. Às vezes eu falo com a pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes cessou, não falo mais. Você já parou para refletir quantas e quantas oportunidades, quantos e quantos anos Deus tem falado ao nosso coração e tem nos dado esperança? Às vezes eu desisto da pessoa na 3ª tentativa, mas Jesus, desde o início da sua história, continua falando ao seu coração. Jesus continua falando no meio da humanidade há mais de 2000 anos, depois da cruz. Ele não desiste facilmente. Por quê? Porque a nossa situação longe de Deus é terrível. Nós só temos esperança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou vistas. E a minha preocupação é que o meu amigo não veja, porque o salmista no Salmo 39, ele diz que nós não conseguimos esconder nada de Deus. Eu consigo esconder do meu vizinho. Eu consigo viver com a pessoa durante toda a minha história. Aquela pessoa não sabe quem eu sou, mas Deus sabe quem eu sou.
A minha preocupação é que o outro pecador como eu veja a minha situação, tão pecador como eu. E eu fico envergonhado de que o outro saiba a minha situação. E eu não penso, Deus está vendo tudo. Ele está me vendo completamente, Ele sabe quem eu sou. O salmista diz assim, ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já sabe. Salmo 139. Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas. É interessante, porque tudo o que Jesus fez, tudo o que Deus planejou, tudo o que Jesus fez, não é porque há algo especial em mim, mas é porque Ele tem algo especial para nós. Ele é que tem algo especial para nós. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro, louvo a Deus, não é Deus que é exaltado, não é Deus que é engrandecido, não é Deus que é alegrado, não é Deus que recebe algo, eu recebo. Quando eu estou em adoração e celebrando, eu que sou renovado, eu que sou revestido de graça, eu que cresço na fé, eu que amadureço, não é Deus. Deus não precisa da minha adoração, mas eu preciso adorá-lo, eu preciso declarar a sua glória, eu preciso, porque cada vez que eu declaro a sua glória, cada vez que eu o adoro, eu compreendo a grandeza, a bondade dele. Não é ele que cresce, não é ele que se alegra, não é ele que amadurece, não é ele que se torna melhor, sou eu que sou abençoado. Quando eu dobro os meus joelhos e oro, não é Deus que recebe algo, eu recebo. Eu não tenho nada para dar, mas tenho necessidade de tudo. E quando eu estou diante de Deus, em adoração, em louvor, em oração, em clamor, eu recebo, eu sou abençoado, eu cresço em Deus. Porque Deus tem para dar, eu não tenho nada para dar. Então, queridos, nós precisamos correr para Ele e estar diante dEle. Crer é muito mais do que chegar ao entendimento intelectual. Crer é muito mais do que ter informações. Crer é muito mais do que saber fazer as 4 operações. Crer é muito mais do que conhecer geograficamente um lugar. Crer é muito mais do que conhecer a história de Jesus, mas é conhecer o Jesus da história. É ter um relacionamento com Ele, é andar com Ele, é saber quem Ele é. Diz uma ilustração que todos estavam em um palco e ali estavam artistas renomados, pessoas que sabiam falar muito bem, pessoas que tinham uma oratória fenomenal. E eles estavam ali. E um recitava uma coisa, outro recitava outra, artisticamente. E de repente, um artista recitou o Salmo 23. E todo mundo aplaudiu de pé. Que lindo, que coisa maravilhosa, que coisa boa. E um velho homem estava ali no meio assistindo aquilo tudo, e ele falou assim, eu posso falar também? E eles deixaram aquele velho senhor falar. E aquele homem assumiu o palanque, tomou o microfone, e ele começou a dizer o mesmo salmo que o outro artista tinha acabado de recitar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando aquele homem acabou de recitar aquele salmo, todas as pessoas estavam em prantos, chorando. Em vez de aplaudir, havia choro, havia angústia, havia sofrimento.
E algumas pessoas chegaram para ele e falaram assim: olha, nós conseguimos arrancar aplausos, mas você foi muito mais profundo no coração dessas pessoas. Você fez elas sentir, você fez elas ter uma necessidade, um clamor na alma. Por que você conseguiu isso? Ele disse assim: é porque vocês conhecem a história do bom pastor. Mas eu conheço o bom pastor da história. Eu tenho andado com ele toda a minha vida. Há uma diferença muito grande que apenas verbalizar que você crê. Há uma diferença muito grande que você ter todas as informações sobre Jesus, informações culturais, e conhecer a história, e conhecer os detalhes. É muito diferente do que ter comunhão com Ele e conhecê-lo como uma pessoa, e não como uma história em um livro, e não apenas como palavras, tinta e papel. É muito diferente. Crer é muito mais. Ele é o único que pode nos salvar. E confiar nossa vida presente, o nosso destino eterno a Cristo. Crer é ter a certeza de que as palavras dele são fidedignas. E que ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E ele que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Crer é muito mais. E se você nunca confiou em Cristo, receba a promessa da vida eterna. Corra para Jesus, enquanto é hoje, enquanto é dia, enquanto há esperança. Ele é o único que pode nos redimir e nos colocar justos diante de Deus. Muitas vezes, nós tentamos nos proteger dos nossos temores e nos esconder. E colocando a nossa fé em algo que elas mesmas possam fazer por nós, em algo, em alguma esperança, em algo, em alguma aptidão minha, em algum conhecimento meu, em alguma coisa que eu acredite. Habilidade, inteligência, dinheiro, bens materiais. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos temer a condenação eterna. Devemos crer em Deus, reconhecer a insuficiência dos nossos esforços para obter a salvação e pedir a Ele que faça a sua obra em nós. Quando Jesus falou a respeito dos incrédulos, referiu-se àquelas pessoas que o rejeitam ou que o ignoram completamente, não as que têm dúvidas. Porque ter dúvidas, eventual, quem não tem? Mas ignorar a Cristo, ignorar a sua obra, ignorar o seu amor, ignorar a sua compaixão, é algo terrivelmente fatal. Muitas pessoas não querem ter sua vida exposta à luz de Deus, porque eu posso me sentir envergonhado diante de alguém tão pecador quanto eu, tão miserável quanto eu sou. Mas não me preocupo em estar constantemente exposto diante de Deus. Nós tememos o que poderá ser revelado sobre mim, o que as pessoas vão saber sobre mim. Não querem ser transformadas, porque por mais que você ache ser vergonhoso, correr para Cristo, só Ele pode trazer transformação e mudança. Não fique surpreso quando essas mesmas pessoas se sentirem ameaçadas por nosso desejo de obedecer a Deus, porque aquele que corre para a luz está em Cristo Jesus. Pode ser uma ameaça para essas pessoas no meio da sociedade, porque e eles não vão se sentir confortáveis diante de nós. Então não fique surpreso quando essas pessoas se sentirem ameaçadas por nosso desejo de obedecer a Deus e de fazer o que é certo, porque temem a luz de Deus que existe em nós, expõem alguma perversidade na vida deles, eles se levantam contra mim e contra você. Não fique surpreso.
Porque não é apenas na sociedade que nós vivemos que as pessoas não querem fazer o que é certo, mas não aceitarão que você também faça. Criarão a lei para que você possa submeter e fazer o que eles querem. Não se assuste com isso. Então, em vez de darmos lugar ao desânimo, permaneçamos em oração, para que tais pessoas sintam que é muito melhor viver na luz, vir para a luz, do que se manter nas trevas. Quando Jesus falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal, não é um elogio, não é um privilégio, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Nos chamou para ser luz e para ser sal. É uma responsabilidade. Quero orar com você mais uma vez. Que espera no seu lugar. Equipe de louvor. Te louvamos, Senhor, por tua tão grande graça e bondade, por olhar para nós com compaixão. Apesar do que somos, Senhor, o Senhor decidiu nos amar e decidiu verter vida em nós. Obrigado por teu amor, compaixão e bondade, Jesus. Nós só podemos agradecer. Nós só podemos dizer obrigado, Senhor, por tão grande amor e misericórdia. Que cada um de nós sejamos despertados pela tua palavra, Senhor. Não pela palavra do pregador, não pela palavra do pastor, mas pela tua palavra. Que nós sejamos despertados pela ação do teu Espírito Santo, Senhor. Porque o falar do homem é fraco, Senhor, mas a tua palavra é poderosa. O falar do homem, argumento humano, é fraco para produzir vida, mas a tua palavra é poderosa. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Senhor. Ela é apta para discernir intenções de pensamentos, dividir juntas de medulas, espírito e alma, Senhor. Jesus, confronta-nos com a tua palavra e nos coloca diante de Cristo Jesus, nesta luz poderosa, Senhor, que dissipa as nossas trevas e nos dá graça por tua compaixão. Em nome de Jesus. Amém.